Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem o carnaval? Espero que sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do BTC, tá? Fazer uma análise dele aí a respeito desse contexto que ele se encontra agora, tá? E qual que é o estudo aí que eu faço, né? Para os próximos dias aí no BTC, né? Vamos lá, pessoal. Bom, como vocês podem ver aqui, né? Aqui, peraí. Aí, beleza, vamos lá. Bom, como vocês podem ver aqui, né, o BTC, eu já tenho comentado dele aí há algum tempo, né? Fiz um vídeo dele aí analisando um contexto mais macro dele, né? Na minha visão, tá? Eu sou um cara que lógico, eu levo toda a questão fundamentalista em consideração, tá? Não tem como a gente excluir essas informações da análise, né? Da análise gráfica, por exemplo, né? Não tem como. Então, é lógico que a gente presta atenção nas notícias, né? Naquilo que pode fazer preço naquele ativo, tá? Mas eu não quero entrar nesse detalhe a respeito se a queda do BTC é por causa do meme coin, se é por causa daquilo, é por causa de outra coisa, né? Não estou discutindo aí a questão fundamentalista, tá? Que eu acho que tem muita importância, tá bom? Nas decisões aí para investimentos, até para nós analistas mesmo, tá? Então, o que eu estava vendo no BTC do ponto de vista macro? Né? Essa queda do que o BTC fez, né, e está fazendo aí, vamos pegar aqui a máxima histórica, pegar a máxima histórica aqui, ó, no 109,588, ó, até a mínima que ele fez foi semana passada, tá no 78,230, aí, 28%, quase 30% de queda, tá? Bom, pessoal, 30% de queda no BTC é muito? É pouco? Não sei. Vamos analisar aí o contexto macro do BTC, né? A gente observa aí que né? Existe um certo padrão no comportamento do preço, tá bom? Existe um certo padrão. A gente consegue reparar nisso, né? Que existe um certo padrão no comportamento do preço, tá? Então, dada essa informação, o que que a gente analisa aqui do BTC? O BTC está fazendo o quê? Uma queda, uma correção, certo? Uma correção do quê? Pela minha leitura, ele está corrigindo esse movimento, ó, pessoal. Tá? Então não adianta você ficar olhando aqui o BTC somente nos 2 últimos meses, né? E falar, nossa, o BTC caiu 30%. E agora, né? É aqui que eu faço. É disso que eu estou falando, tá, pessoal? Então, veja bem, ó. Quando a gente analisa um preço de uma forma muito objetiva, tentando identificar ou reconhecer padrões do comportamento do mercado, tá? A gente vai ver que o mercado, olha só, a gente consegue perceber que o mercado, ó, essa mínima aqui que foi em agosto de 2024, essa foi a menor mínima que a gente tem desse movimento aqui, ó, concorda? Ó, esse movimento aqui. Lembrando que o preço, né, pessoal, a gente sempre vai atrás de um determinado padrão quando ele sobe, a gente vai atrás de um determinado padrão quando ele cai, ou a gente identifica que o preço está sem tendência. Ele está num padrão, isso aqui é um padrão, mas é um padrão de lateralidade, não é tendência, tá? Então, a gente tenta identificar esses padrões no mercado. Tá? Eu sou o analista. Cada um analisa de uma forma, né? E eu respeito qualquer tipo de estratégia que você possa me passar ou me dizer, eu respeito. A questão é mais de perfil, né, pessoal? Cada operador, cada trader, é, ele vai se identificar ao longo do processo de aprendizagem, né? Ele vai se identificar com uma determinada estratégia. Então, às vezes, o que serve para mim não vai servir para você, o que serve para você não vai servir para mim, mas não porque a sua estratégia é ruim
ou a minha é a melhor, ou a minha é pior, a sua é melhor. Não é essa a questão que a gente tem que analisar. Analisar qual é o tipo de perfil que você tem para saber qual é a estratégia que você vai adotar nas suas operações, tá bom? Mas aqui, basicamente, eu não estou falando de estratégia por si só, tá? Eu estou falando só uma questão da gente identificar o comportamento do preço. Por quê? Porque esse comportamento do preço, ele se repete ao longo da história, né? E aí cada um vai operar estratégias nesse movimento da forma que tem o seu perfil, mas não estou falando de estratégia, estou falando somente da gente perceber o que o mercado está fazendo, tá? Então a gente vê aqui uma queda de 30%, mas se você olhar e falar, pô, é muito, peraí, deixa eu ver quanto que ele subiu. Ó, desde essa mínima aqui, ó, até essa máxima, ele subiu 122%, certo? Isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é um fato, não tô... Isso aqui é o que aconteceu. Pronto, eu já tenho essa informação. Que o mercado subiu 122% em 134 dias. Aí ele resolve cair 30%, ou seja, corrige aí praticamente um terço do movimento, né? E aí o pessoal fala em crise, né? Então, pessoal, a gente tem que analisar o preço, por quê? Porque a gente tem que entender onde que a gente está, no contexto que a gente está, para saber se realmente o mercado, o preço está refletindo o sentimento real do mercado. Tá? Então, qual que é? Se realmente o mercado está apreensivo, né, a gente espera que o BTC ele continue fazendo o quê? Uma queda, certo? Porque se o mercado começa ficar apreensivo, né, e o BTC começar a fazer isso aqui, eu vou vender? Não, eu vou comprar. Você entendeu? Eu vou comprar. Tá? Então a gente está dentro aí de novo, tá, pessoal? A gente está dentro aí de um movimento normal do preço, na minha visão, tá? Na minha análise. Um movimento natural. O mercado subiu 122%, corrigiu 30%, está testando aqui uma região aqui, ó, de topo anterior, certo? Ainda até poderia corrigir um pouco mais, mas o mercado acabou segurando aqui, tá? Aqui, ó, nessa faixa de preço por enquanto, né? Pode voltar a cair, né? Mas por enquanto o mercado segurou aqui, né? Então isso é uma informação que a gente tem um fundo aqui, né? A gente tem aqui compradores, tá? Que se interessaram por essa região. E agora, né, pessoal? Vou comprar o BTC? Não vou comprar o BTC? O que eu faço, né? Eu acho o seguinte, tá, pessoal? Na minha opinião, para quem é hold, tá? Não há dúvida que a região que o preço se encontra aqui é uma região de compra na pedra, né, pessoal? Porque tem contexto, tem informação objetiva para você poder tomar uma decisão no sentido de que se você é position, você está num ponto de compra interessante, num preço interessante, tá? Nessas regiões aqui, tá? Pode voltar a cair mais? Pode voltar a cair, pode fazer o que for, pessoal. A gente não sabe o que vai fazer e não importa saber o que o mercado vai fazer. Tá? Porque a gente não está atrás de adivinhar. Apesar de todas as análises que a gente faz, e eu, particularmente, eu falo que eu não estou atrás de adivinhar o que o mercado vai fazer. Tá? Eu não quero adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu apenas faço um estudo e vejo uma probabilidade de algo acontecer ou não. Agora, se vai acontecer mesmo ou não, eu não sei e também pouco importa. O que você tem que saber é o que você vai fazer. Tá? Então, beleza, ó, o BTC aqui, pessoal, ó, tá numa região de compra para quem é swing, tá? Porque eu vejo aqui uma região de preço interessante para comprar, para quem é swing, gosta de comprar na pedra, ó. Se a gente pegar a correção desse movimento, ó, tá vendo aquela mínima aqui que subiu 122%, o mercado faz um topo duplo, não consegue dar continuidade na tendência e ele vem corrigir, ó, esse movimento, ó. Certo? Olha só onde ele bate, ó. Ele bate na retração de 50%, ó, e volta a subir, ó. Ele bate na retração de 50% e volta a subir, tá? Ele vai manter isso agora? Não sei, não dá para saber. O que dá para saber é o seguinte, ó. Quando a gente está medindo a força de uma correção, de um movimento, né, para saber se essa força, se essa correção mesmo, se essa queda é mesmo uma correção
ou se o mercado está em tendência de baixa macro, né? Então aqui a gente observa que quando o mercado faz um fundo e ele deixa aqui regiões de topo, ele perdeu esse fundo. Aqui você puxa o FIBO, ó, você vai ver, para poder medir a força desse movimento, ó, você vai ver que o mercado corrigiu na retração de 50%. Quando o mercado faz isso, né, de corrigir na retração de 50%, eu interpreto isso como assim, o mercado teve muita força, né? O mercado comprador tá com força. Por que está com força? Porque ele não deixou corrigir muito, ó. Ó, tá vendo? Ele não deixa corrigir muito, ó. Ele corrige até a retração de 50%. Isso mostra que o mercado ainda está comprador. Entendeu? O mercado ainda está comprador. Porque quando a gente mede com o FIBO força de um movimento, né, a correção, qual é o padrão que a gente espera que o preço vá repetir? É que assim, o primeiro padrão, quando você está medindo uma correção, o primeiro padrão que você vai atrás ele segurou na retração de 38 e voltou a subir. Pô, o mercado está forte, né? Mas o ideal é que às vezes corrija um pouco mais, né? Cada um vai interpretar de um jeito, mas em via de regra a gente faz essa interpretação. Tá? Depois o mercado perdeu a retração de 38,2. Aonde que você espera que o mercado pare? Na retração de 50%. E se ele tiver em tendência de alta, a gente espera que o mercado volte a subir. Tá? E se ele perder a retração de 50%, aí a gente espera que ele teste a retração de 61%. Certo? E se ele tiver em tendência de alta, ele volte a subir. Certo? E aí a gente tem que aguardar para saber se o preço vai corresponder a essa informação. Então, a gente estava aguardando aqui, ó, ele não segurou na retração de 38,2 e veio testar a retração de 50%. Até o momento, essa retração de 50% segurou? Segurou. Ele está correspondendo ao padrão que era esperado quando a gente vai fazer, aqui no caso, medir a força de uma correção? Sim, ele está correspondendo ao padrão esperado, certo? Então, ele está dando a ideia ainda de que o mercado pode estar em tendência de alta macro. A gente não tem aqui uma estrutura mais micro, vamos dizer assim, né, no diário, né? Uma estrutura de alta ainda, porque a gente não tem um pivô de alta. Tá? A gente pode ter um pivô de alta, mas a gente não tem. Né? Então, por enquanto, apesar dele ter respeitado a retração de 50% aqui no caso, isso é só uma indicação que vai corroborar com outras informações para que você consiga identificar que, de fato, o mercado está dando informações objetivas de que ele vai retomar a tendência de alta. Tá? Então, por isso que eu falei, aqui na região, para quem é hold, é região de compra? Porque a gente está comprando aqui a região do preço, tá? Acreditando que o FIBO aqui fosse segurar. Tá? Eu, particularmente, tá? Eu não, apesar de conhecer esse tipo de estratégia e saber que é a região de compra, eu não adoto muito essa estratégia, porque eu prefiro aguardar o quê? O preço, ele montar uma estrutura de alta, tá? Porque eu vou atrás do quê, pessoal? Eu vou atrás desse contexto, ó. É esse padrão, ó. É esse padrão aqui, ó, que eu quero identificar, você entendeu? É esse padrão que eu quero identificar. Então, é por isso que eu não vejo compra ainda no BTC, apesar de que swing tem a opção, não acho que está errado, não acho que faz todo sentido, pelo contrário, tá? A região de compra aqui embaixo, mas eu prefiro aguardar, prefiro aguardar o quê? Uma quebra de estrutura, o mercado vir romper essa LTB aqui, ó, que está apontando que o preço está caindo. Aí sim, se ele rompe essa LTB e começa a voltar a fazer uma estrutura de alta, aí eu começo a comprar, porque aí eu já tenho informações para acreditar que o padrão está mudando. Agora, se vai dar certo mesmo ou não, não sei. Mas eu já tenho informações que o padrão está mudando. Aqui no caso eu não tenho isso ainda, não. O padrão está mudando, né? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, um topo, ó, e tem um fundo, ó, topo e fundo. Então, o mercado aqui já está dando sinais de que, ó, topo, faz um fundo.
Aí ele faz um outro topo, aí ele volta, faz um fundo, ó. Só que ele não rompe esse fundo aqui, volta a subir, né? Então, ou seja, a princípio a gente vê um certo estreitamento do preço aqui, tá? Então, o ideal é o quê? Ou se ele for vir cair mais, né? Aí tentar aguardar, né? Ver como é que ele vai responder novamente aqui nessa região de 50%, ou, se for o caso, aqui na região de 61,8, tá? Mas isso é uma probabilidade que, se acontecer, a gente vai acompanhar o padrão. Mas, por enquanto, né, não tem nada disso. Pelo contrário, o primeiro padrão que a gente está identificando é o quê? O macro, certo? E no macro, ó, a gente está numa tendência de alta, certo? Isso é um fato. Não tem como falar que está em tendência de baixa. Na visão macro, o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Agora, a questão é, diante desse contexto, o que a gente espera é que o BTC faça o quê? Ele falhe aqui, ó, essa venda que ele acionou, né? Jogue o preço para cima, faça um movimento de correção, pullback, aí sim, nessa região aqui eu procuro por compra. Você entendeu? Por compra, tá? Por compra. Esperar o padrão dessa informação, certo? Então, por isso que é legal, né, pessoal, você usar aí essas informações que são básicas, tá? De análise gráfica, análise do preço, teoria de Dow, price action, todas essas escolas assim, são informações básicas e vale a pena você conhecer, beleza? Não precisa não conhecer não necessariamente para ser um trader e tal, mas para você conseguir olhar os seus investimentos com um critério um pouco mais técnico, né? Mais técnico. Por exemplo, ó, aqui no caso, ó, quando eu falei para vocês que eu também não compro e não vendo, por quê? Porque essa região que a gente está aqui, né, e não tem nenhum problema de eu mostrar para vocês as médias que eu uso, tá? Aqui nessa região, tá? É uma região que a gente aprende que normalmente o preço aqui fica numa situação muito complicada de tendência, do ponto de vista de tendência, tá? Ele começa a fazer esse afunilamento aqui, ó, da média de 20 e média de 200, tá? Então, nesse contexto aqui, eu não faço nada, tá? Eu aguardo para swing, né? Então, aqui no caso, é o que eu estava falando para vocês. Eu quero pegar um início de uma tendência de alta, porque eu quero comprar e o ativo valorizar, né? Eu não quero ficar preso no ativo aí 6 meses, um ano e tal, né? Porque eu não sou position. Mas então eu prefiro então um contexto em que eu começo a identificar que o padrão de uma tendência está surgindo, e aí sim eu tenho, na minha análise, né, meu perfil, eu tenho uma oportunidade boa para poder operar, porque o payoff fica bom, né? O payoff na tendência, o payoff é muito bom. E o mercado normalmente quando você tem uma estratégia que tem um payoff alto e um índice de acerto alto, você é recompensado. Então, por exemplo, ó, pessoal, eu espero esse contexto para poder começar a operar. Ó. Por exemplo, ó, esse contexto aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse contexto aqui, aonde o mercado sai de baixo, ó, o mercado vem lá de baixo, está caindo, ó, aí ele começa a fazer um pivô de alta, ó, faz outro pivô de alta, falha uma vendinha que deu aqui no meio do caminho, ó, aí ele rompe, faz um pullback, testa o topo anterior, ó, volta a fazer uma nova pernada, faz um novo pullback, ó, testa o topo anterior, ó, e aí puxa novamente, tá? Então a gente vai atrás, eu vou atrás desse contexto. Meu perfil de estratégia se encaixa nesse contexto, tá? Nesse contexto. Por isso que aqui eu não faço nada, né? Porque eu não opero aqui. Eu espero o mercado se decidir, né? Ou ele vem e cai mais, e aí, se for o caso, ele perde essa média de 200 e vem para baixo, né? Faz isso para baixo e vem testar essa região. Ou o mercado sai,
dessa região para cima, né? Faz isso. Aí sim, aí nesse contexto aqui eu começo a pensar em compra, né? Porque aí as médias vão estar todas já alinhando, né? Está passando aqui, a média nova vai cruzar aqui, a de 50 vai passar para cá, a de 200 vai vir para cá e elas começam a alinhar junto com uma estrutura do preço, né? Junto com a estrutura do preço. É como se fosse isso aqui. Ó. Ó. Aqui, ó, tá vendo? As médias estão aqui, ó, caindo, né? O mercado vem, ó, e bola ela, ele sai das médias, ó, testa novamente, ó, e ele começa a alinhar, ó. Olha só as médias, né? Média de 9, ó, média de 20, a média de 200 cruzando, média de 50 cruzando, tá? E isso aqui é uma informação, é um contexto onde a minha estratégia se encaixa e eu optei por essa estratégia porque o payoff aqui é melhor, né? O meu risco é baixo e a probabilidade de ganho é muito maior. Por que a probabilidade de ganho é muito maior? Porque eu já estou diante de um padrão de tendência de alta. Por isso que a probabilidade de ganho é maior, né? Então é isso, pessoal. Vamos aguardar aí o BTC, tá? Ver se ele vai dar sinais aí de retomar essa tendência aí, vai quebrar essa estrutura, ou se ele vai cair mais, né? Por enquanto, é o que eu falo, tá? Mesmo que é position, tá em região de compra, mas eu mesmo assim aguardaria, tá, pessoal? Guardaria, sabe por quê? Porque às vezes o que está barato, né? Ele pode ficar mais barato ainda. Agora, se você é position, você pode guardar um valor dolarizado, alguma coisa assim, né? Fazer uma certa economia para quando o BTC eventualmente dá um gatilho de uma nova tendência de alta, aí você pega essa reserva e enfia a mão. Faz preço médio em cima da sua posição, se você é position, para você surfar uma nova puxada, né, pessoal? Porque o mercado funciona dessa forma, né? De ciclos, né? Então, se você aqui, ó, apesar que o oba-oba do BTC foi no final do ano, né, do top histórico, no final do ano para cá, né? O BTC estava subindo desde agosto, né? Ó. Começou a subir, ó, mínima, máxima, ó, vou de alta, ó, entendeu? Então, nesse período aqui, ó, que houve o início de um ciclo de alta, né, ó, que, por exemplo, que durou 134 dias, praticamente aí 5 meses, tá? 5 meses. Depois, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui também, ó, olha só o que eu falei lá, ó, do padrão que o mercado repete, né? E a gente vai atrás desse padrão, ó. Aqui, ó, observa que aqui houve um afunilamento, né? Um afunilamento. Aqui eu não faço nada. Eu espero romper. Rompe, faz um pullback, aí sim, compra, né? As médias aqui, ó, as médias aqui alinhando, todas apontando para cima, você entendeu? Esse contexto aqui deixa o payoff da operação muito bom, você entendeu? E você está diante de um padrão que pode estar dando pode ser o início de um grande movimento. Vai ser o grande movimento mesmo? Eu não sei, só sei que quando ele vai iniciar um movimento de alta, isso aqui precisa acontecer, ó, entendeu? Para deixar a probabilidade a seu favor, entendeu? Então, aqui no caso, ó, você vê que o mercado ele acelerou, ó, outubro de 2023, né? Ó, vou pegar esse contexto aqui, ó, que as médias alinharam. Então, a gente pega aqui, ó, foram 6 meses de alta, você entendeu? Praticamente, 6 meses de alta aí, tá? Só que a gente observa que o mercado ele alinhou as médias em outubro, né? E daí foi. Então é disso que eu estou falando, tá? Por isso que eu não compro aqui, ó. Tá? Mesmo eu sendo position, por exemplo, não compro aqui. Eu vou esperar o quê? Uma quebra de estrutura para o mercado me dar um sinal de que existe um padrão de alta. Aí sim,
a probabilidade começou a ficar do meu lado, para poder operar a tendência. Certo, pessoal? Então é isso aí, vamos aguardar o BTC aí, muita calma nessa hora, e quem quiser participar do grupo aí do WhatsApp, é só acessar o link aí embaixo, tá? Tenho feito alguns posts lá também, e qualquer dúvida aí pode me mandar um e-mail ou me chamar no WhatsApp. Forte abraço aí para vocês e até a próxima.